Oi, turma, bom dia, tudo bem? Bom, hoje nós vamos continuar, a ver aí a nossa formação, geológica, a analisar aí os agentes que vão transformar e que transformam a nossa superfície terrestre. Na aula anterior, nós vimos a questão dos agentes internos, que são aqueles que vão se manifestar, na parte interna da Terra e que, consequentemente, vão extravasar para a parte externa, a área onde nós estamos. Esses que acontecem internamente, nós classificamos aí de terremotos, vulcões e dos tsunamis também se ocorrendo. Agora, turma, nós vamos ver os agentes externos, ou então os agentes exógenos, como nós também podemos chamar, como nós também podemos classificar. Esses agentes externos, eles vão atuar na parte externa aqui da nossa superfície terrestre. Nesses, turma, é claro que as suas manifestações, a sua transformação em si, ela vai ser mais perceptível aos nossos olhos, do que até mesmo os agentes internos. Claro que os agentes internos a gente consegue perceber, a gente consegue também analisar, mas somente quando eles extravasam para a parte externa, que é a área aonde nós estamos localizados. Já os agentes externos, eles vão atuar completamente na área externa aonde nós estamos localizados, e é justamente eles que nós vamos analisar a partir de agora. Bom, os agentes externos, ou exógenos, eles vão atuar na formação do relevo. O que é isso? Nós temos, turma, a existência, dos relevos. Nós temos aí vários tipos de relevo na nossa superfície terrestre. E esses relevos, turma, eles vão sofrer modificações. Eles vão sofrer aí algumas modificações que são significativas, tá? E que essas transformações, essas modificações que os relevos vão sofrer sobre a superfície terrestre ao longo dos anos, ao longo do tempo, nós vamos chamar de duas partes, nós vamos classificar de duas partes. Uma parte é o processo de intemperismo e a outra parte é o processo erosivo. Tanto o intemperismo quanto os processos de erosão, eles são responsáveis, por fazer aí a modelagem da nossa superfície terrestre, ou seja, eles vão modelar os relevos que nós temos. Hoje, eu posso garantir aí para vocês que todos os relevos existentes na superfície terrestre, hoje todos eles, foram modulados, sofreram aí transformações e que consequentemente vão continuar sofrendo essas transformações. Justamente por quê? Porque eles estão, perceptíveis, eles estão aí sendo transformados a partir desses agentes externos que vocês vão conhecer agora. E a função desses agentes externos, é justamente uma função aí de transformar o relevo que a gente já tem. É uma função aí de transformar, de modificar a paisagem terrestre. Então, nós vamos poder analisar um pouquinho, sobre esses agentes externos. Nós temos vários deles. Nós temos a ação da água, nós temos a ação do vento, nós temos a ação do mar, nós temos a ação do gelo, nós também temos a ação do homem, tá? Porque hoje, o ser humano aí, devido ao seu grande desenvolvimento, o homem hoje, ele consegue transformar, o homem hoje, ele consegue também ajudar nesse processo aí de transformação do relevo terrestre. Aí eu coloquei, que o processo de modelagem da paisagem, de desgaste, de remoção e transporte de sedimentos é chamado de erosão. O processo erosivo, turma, ele consiste justamente nisso, Ele vai fazer a retirada de sedimentos de uma determinada rocha, vai transportar esse sedimento e logo depois ele vai depositar esse sedimento em um determinado local.
Só que antes da gente ter o processo de erosão, nós temos aí, né, o processo de intemperismo. O intemperismo, né, ele também é um agente externo, como eu falei, e ele é o responsável por fazer o processo de alteração na composição dessa rocha. Então, antes de você ter o processo de erosão, você vai ter o processo de intemperismo, que é o que nós vamos olhar um pouquinho mais à frente. Bom, turma, o processo de intemperismo, ele também é aí um processo de agente externo, né? Antes da rocha, né, antes do relevo sofrer aí com o processo de erosão, ele primeiro vai sofrer com esse processo de intemperismo. O intemperismo, turma, ele é classificado como a transformação na composição de material da rocha. Então, o intemperismo ele pode ser físico, químico e biológico. E o que vai acontecer? O intemperismo, né, ele vai agir transformando a composição que esse relevo possui, né? Transformando aí a composição dessa rocha, fragmentando ela, justamente para que ela venha sofrer com o processo de erosão. O intemperismo físico, ele é o processo de desagregação da rocha, onde você tem aí o material que é fragmentado e fica um material quebradiço, né? Ou seja, é um momento de ruptura que essa rocha ela vai ter. Já o processo de intemperismo químico é quando os minerais das rochas, né, eles vão reagir com a água, tá? E com alguns outros elementos, né, como gases, né, liberação de gases e ácidos também, que vão corroer esse material da rocha. Então, o intemperismo químico, ele vai transformar, digamos que a natureza dessa rocha, ele vai transformar aí a composição dessa rocha. E o intemperismo biológico, ele é caracterizado pela ação de vegetais e dos seres vivos, né, que vão fornecer matéria orgânica necessária à decomposição dessa rocha. Então, nós também temos esse processo de intemperismo, tá? Todas as rochas, elas sofrem com esses 3 tipos de processo de intemperismo antes de se ocorrer, né, antes de se ter aí, de fato, a ocorrência dos processos de erosão. Agora, nós chegamos, né, no processo de erosão. Como eu já tinha falado antes, turma, o processo de erosão, ele consiste, né, no desgaste, no transporte e na sedimentação dessas partículas. Como que ele vai ocorrer? O processo de erosão, ele fica caracterizado, né, por retirar sedimentos da rocha, né, retirar aí partículas dessa rocha, partículas essas que já foram fragmentadas no processo de intemperismo, partículas essas que já sofreram, né, com o processo de intemperismo antes e que agora elas vão sofrer com o processo de erosão. O processo de erosão, turma, ele vai consistir na retirada de sedimentos, no transporte de sedimentos e na deposição desse sedimento. Não fiquem preocupados em saber necessariamente aonde que esse material que já sofreu aí com esse processo de erosão, aonde esse material ele será depositado, tá? Não fiquem preocupados quanto a isso, porque isso pra gente nesse momento não importa. O que vai importar é a gente saber como que vai ocorrer esse processo aí de agente externo. E nós temos, né, todos esses processos erosivos que vocês estão vendo aí embaixo. Nós temos 6 processos erosivos, nós vamos olhar cada um deles. O último, né, inclusive vai falar justamente do processo de erosão causado pelo homem, que é a erosão antrópica. Os outros processos erosivos, como vocês estão vendo, são processos erosivos naturais, né, causados aí pela própria natureza. Nós, seres humanos, nós só causamos aí um único processo de erosão, que é justamente o processo de erosão antrópica. Toda a superfície terrestre hoje, ela sofre com os processos de erosões. Todas as áreas de relevo, né, as rochas,
todas elas praticamente que já estão desgastadas aí na superfície terrestre. Inclusive, né, esse processo de erosão, ele é um dos motivos pelo qual o Brasil hoje não possui uma altitude no nosso relevo. Isso significa que os nossos relevos hoje, por exemplo, eles são relevos baixos em relação a relevos de outros países, né, de outros lugares, justamente pelo fato da nossa estrutura, né, da nossa parte rochosa já ter sofrido intensamente, né, com um grande desgaste de vários processos erosivos. O primeiro processo de erosão que nós estamos vendo aí é justamente o processo de erosão pluvial, com P, tá? Esse processo erosivo, ele é causado pela chuva. E como que ele ocorre, né? Desde sempre, né? É sempre bom a gente lembrar, turma, que a vegetação, ela sempre foi importante. A vegetação, ela tem um papel fundamental na dinâmica natural da nossa superfície terrestre. A vegetação, turma, ela é extremamente importante, né? Para o meio ambiente, não só para o meio ambiente, mas também para o homem. E como que se ocorre, né, o processo de erosão? O processo de erosão, turma, em si, ele vai ocorrer quando você tem a retirada de vegetação. Quando o homem, né, ele retira a vegetação de um determinado local. Como nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, né? Primeiro nós precisamos identificar que está sendo retratado aí uma área íngreme, tá? As áreas íngremes, né, os morros íngremes, os relevos íngremes, são aqueles que possuem aí, né, uma certa elevação. E essa elevação desse relevo, né, ela é propícia aí para que você possa ter, de repente, um desmoronamento de terra, né, em um determinado momento. Eu quero que vocês prestem atenção agora comigo na imagem, porque no meio da imagem vocês conseguem ver um solo. E dá para vocês repararem, né, que o material, né, ele se deslocou, né? O material, ele desceu da parte mais alta para a parte mais baixa. E nos lados, vocês estão vendo uma grande quantidade aí de vegetação. Consequentemente, né, por que ocorreu esse processo de erosão pluvial? Bom, essa vegetação que protegia esse solo, ela foi retirada, tá? E aí, quando você tem a chuva e você não tem vegetação, né? Quando você não tem vegetação em um determinado local, turma, a água da chuva, ela vai cair 100% nesse solo. Então, a partir do momento que ela cai 100%, o que ela vai fazer? Ela vai encharcar esse solo de uma tal forma, a ponto, né, de que ele vai ficar completamente... Ele vai ficar completamente inundado, né, e passível aí. Então, turma, como eu estava falando, né, o solo, quando ele se encharca, por ele não ter a vegetação e por ele estar numa área íngreme, né, numa área aí que ele pode escorrer, né, que ele pode deslizar, é isso que realmente vai acontecer. E é por isso que se ocorre, né, os deslizamentos de terra. Os deslizamentos de terras, ele ocorre justamente por conta disso, por conta de que muitas das vezes o homem, ele vai retirar a vegetação de um determinado lugar como esse, e aí ele vai fazer construções ali em cima, só que ele está fazendo construções numa área que é imprópria, né? Numa área aí onde não deveria fazer, justamente pelo fato de que você tem uma área íngreme, pelo fato de que você tem um solo que está completamente desprotegido quanto a essa vegetação. Qual é o papel, né? Qual é a importância dessa vegetação? Pensem comigo. Quando você tem a vegetação de 100% da gota de chuva, a vegetação ela vai captar 50% da água da chuva
E os outros 50% é que ela vai permitir ir para o solo. Então, quando você só tem 50% da parcela de chuva sendo encaminhada para o solo, esse solo ele não vai se encharcar com facilidade e daí ele não vai correr o risco, né, de desmoronar, ele não vai correr o risco aí de deslizar, como se ocorre caso você retire toda a proteção dele, que no caso é a proteção da vegetação. Esse, turma, é o exemplo de uma erosão pluvial, uma erosão causada pela água da chuva, tá? E eu torno a dizer a vocês, né, que quando isso ocorre, a natureza, ela sempre vai se readaptar àquilo que ela mesma causou, tá? Agora, dificilmente será para o homem conseguir se adaptar àquilo que ele causou, né? Aquilo que ele primeiro iniciou, porque vai se causar um dano aí justamente ao homem. Agora, turma, nós vamos ver a erosão fluvial. A erosão fluvial, turma, com F, ela vai fazer referência à erosão causada pelo rio. Essa imagem que vocês estão vendo aí ao lado é uma imagem aí do Grand Canyon, que fica lá nos Estados Unidos, né? O Grand Canyon, ele é uma grande área, né, de rochas aí, uma grande área de relevos, aonde esse relevo, como vocês podem perceber, ele foi completamente esculpido, né? Ele foi aí completamente moldado a partir da ação desse rio que vocês estão vendo aí, né? Como é que a gente chama de Rio Colorado, tá? Esse aí é o nome desse rio. Como que vai ocorrer a erosão fluvial? Praticamente que da mesma forma que a erosão pluvial, né? Nós precisamos também de vegetação nessa área. A borda, né, as laterais dos rios, elas também precisam de vegetação. Por quê? Porque quando a água do rio, ela bate nas laterais, ela também vai ter a capacidade de retirar os sedimentos presentes nessa área. E daí, a partir do momento que ela começa a retirar esses sedimentos, na erosão fluvial, a gente começa a ter um problema que vai ser chamado de assoreamento dos rios. O assoreamento dos rios, turma, é quando você tem a deposição de sedimentos no leito dos rios, né? Ou seja, no fundo dos rios. E quanto maior for essa deposição de sedimentos, menor será a presença de água, porque a probabilidade dessa presença de água, ela vai começar a diminuir por conta dessa grande quantidade de sedimentos que vai estar depositado no leito do rio. Claro, turma, que sem contar que nesse caso aí, né, você tem a modelagem, né, do relevo à sua volta. Então, por exemplo, esse modelo, né, que vocês estão vendo aí, essa imagem, né, esse relevo que foi moldado, todo ele foi configurado dessa forma a partir desse processo de erosão fluvial. Como eu falei, eu vou tornar a repetir. A grande preocupação desse tipo de erosão é simplesmente que você pode ter aí, né, a interrupção de um determinado rio. Você pode ter aí a interrupção, né, do leito de um rio por conta da grande quantidade de sedimentos depositados nessa área. Claro que vocês devem pensar, né, professora, mas é só sedimento? Bom, pela parte da natureza, sim. Mas o homem, ele também causa, né? Ele também vai ajudar nesse processo. Quando ele joga um lixo, quando ele joga qualquer outra coisa que não deve em um rio, né, em uma parte de uma bacia hidrográfica, por exemplo, ele vai também contribuir para esse processo de assoreamento. E aqui, turma, a gente consegue ver aí, né, como que a vegetação, ela também tem o seu papel importante, o seu papel aí fundamental nesse processo de erosão fluvial. Agora, turma, nós estamos vendo o processo de erosão eólica. A erosão eólica, ela vai ocorrer a partir do vento,
tá? E qual é a funcionalidade, né, da erosão eólica? Ela também vai transformar o relevo, né? Ela também vai transformar a rocha, configurando essa rocha aí numa nova paisagem, né? Dando aí para essa rocha uma nova paisagem, como vocês estão vendo exatamente nessa imagem aí que eu coloquei para você. Nesse tipo de erosão, turma, claro que você não tem vegetação. Esse tipo de erosão, ela é muito comum em áreas, né, de desertos, tá? Ela é muito comum em áreas onde realmente pela própria natureza você já não tem a existência, né, de vegetação. Então você tem partículas dessa rocha que sofreu completamente, né, com o processo de intemperismo e que logo depois vai começar a sofrer com o processo de erosão. E aí, à medida, né, que você vai tendo a ocorrência do vento e com o passar do tempo, você começa a ter aí a transformação dessa paisagem, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Vou chamar a atenção de vocês porque costuma muito ser cobrado em prova esse tipo de imagem que vocês estão vendo aí que eu coloquei, tá? Justamente caracterizando um processo de erosão eólica, a erosão causada pelo vento. Não é só eu que coloco em prova, tá? Não é só eu que cobro em prova, mas em provas, né, de Enem, de vestibulares, sempre quando a gente fala de processo erosivo, sempre quando a gente fala de processo de erosão eólica, geralmente é muito cobrado esse tipo de imagem, tá? Que vocês estão vendo aí. Agora, turma, nós estamos vendo a erosão marinha. A erosão marinha, ela vai ser causada pelo mar, tá? Vocês podem reparar na imagem, né, que nós temos aí já uma parte do relevo, né, uma parte das rochas que não tem vegetação. Obviamente, né, essa vegetação aí ela foi retirada e o mar, né, a água do mar também vai realizar esse processo de erosão, aonde a partir do momento que a onda, né, elas batem na rocha e elas batem com uma velocidade muito intensa, né, uma velocidade muito grande a todo tempo, elas também vão ter a capacidade de retirar esses sedimentos, sendo que na erosão marinha, turma, a gente não vai ter o problema com o assoreamento, tá? O assoreamento ele vai ficar restrito somente à erosão fluvial. No processo de erosão marinha, esse sedimento, né, que foi retirado, ele vai ser transportado, tá? E aí ele vai constituir um novo relevo, né? Ele vai formar ali, na verdade, uma nova rocha em um determinado local. Mas no mar, como você tem uma maior quantidade, né, uma maior presença de água, nós não vamos ter o processo de assoreamento ocorrendo na erosão marinha. Eu quero que vocês verifiquem comigo que bem próximo ao mar nós temos duas camadas de rocha. E vocês podem reparar, turma, que essas duas camadas de rochas, né, já foram camadas maiores, né, já foram camadas bem mais elevadas e que com o intenso processo de erosão marinha pela qual elas sofreram, né, e pelo qual elas estão sofrendo, elas vão continuar sendo rebaixadas, né, elas vão continuar aí sendo transformadas a partir desse processo de erosão. Aqui agora nós estamos vendo a erosão glacial. A erosão glacial ela é causada, né, pelo gelo. Esse tipo de erosão, turma, nós não temos no Brasil porque nós não temos essas camadas de gelo. Geralmente o processo de erosão ele ocorre, né, nas partes mais extremas da superfície terrestre, aonde a gente tem as camadas de gelo. E quando essas camadas de gelo, turma, quando elas se soltam, né, quando elas se quebram, quando elas se fragmentam, elas também correm em uma certa velocidade e devido ao peso que esse gelo ele possui, o que vai acontecer? Ele vai rachar, tá, a rocha que está embaixo. Eu peço que vocês olhem as rochas que estão nos lados. E essas rochas que estão dos lados, vocês podem reparar que elas estão aí com pequenas fraturas.
elas possuem aí pequenas fissuras, como vocês podem ver. E essas pequenas fissuras que mostra aí na imagem, elas são fissuras justamente causadas por esse processo de erosão glacial. Justamente porque, como eu falei, né? Quando ocorre esse deslizamento das geleiras, né? E o peso delas, né, é tão grande que elas acabam pressionando a rocha que está embaixo delas. E a partir do momento que elas pressionam nessa rocha, quando ocorre, né, esse deslizamento, elas vêm numa velocidade tão grande a ponto de que elas conseguem aí fraturar essas rochas, tá? Como vocês estão vendo aí na imagem. E como eu falei, nós não temos esse tipo de erosão aqui no Brasil. Por último, turma, nós vamos ter aí a erosão antrópica, que é justamente aquela que eu falei para vocês, né? Causada aí pelo homem. Como que o homem, ele causa esse tipo de erosão? De várias formas, né? Mas a partir do momento que o homem, ele precisa modificar a natureza, né? A partir do momento que o homem, ele interfere diretamente na natureza, retirando uma vegetação, transformando, né, mexendo no solo em uma determinada área, automaticamente ele já vai causar esse processo de erosão. Nessa foto, né, eu coloquei aí para vocês. Vocês podem ver casas que estão construídas na parte de cima. Vocês podem reparar, né, que nas laterais, descendo, né, esse pequeno relevo aí, essas pequenas rochas, né, que vocês estão vendo, vocês podem reparar que quase não tem vegetação. Já ocorreu aí, né, um processo de erosão, justamente pela retirada de material, causado aí justamente pelo homem. E é extremamente perigoso, por exemplo, essas casas estarem construídas nesse local. Porque, como eu falei, quando você tem, por exemplo, a ocorrência da chuva, esse solo, como ele está desprotegido de vegetação, o que vai ocorrer? Ele vai se encharcar, né, da grande quantidade de água da chuva, e aí, consequentemente, né, a partir do momento que ele se encharca, ele tem aí a probabilidade, ele tem aí a possibilidade de deslizar. E quando ele desliza, ele vai deslizar levando tudo que ele tem pela frente, né? Inclusive, por exemplo, até mesmo essas casas, como vocês estão vendo aí. Por isso que às vezes a gente vê na internet, né, a gente vê aí na televisão, quando ocorre, né, um período aí de chuva, principalmente chuvas muito intensas, onde a quantidade de água é muito grande, nós vemos aí em algumas áreas as pessoas falando, né, que ocorreu o processo de deslizamento, mas na verdade não foi só por conta da grande quantidade de chuva, e sim também por conta de que o homem, né, ele infelizmente construiu uma habitação onde ele não deveria, ele infelizmente, né, mexeu numa área onde ele não sabe e onde ele não deveria ter mexido. Como eu falei lá no início para vocês, esse processo de erosão antrópica, né, é o único processo que é causado pelo homem. Os outros processos que nós vimos anteriormente são todos causados pela natureza. Então, quando a natureza, né, ela se transforma, quando a natureza ela propicia esse tipo de transformação, turma, ela vai se readaptar a ela mesma. Ela vai conseguir, né, transformar, ela vai conseguir se adaptar àquilo que ela mesma causou, diferente do homem, porque quando isso ocorre, isso vai impactar na vida do homem. Tanto é que, infelizmente, né, nós já tivemos aí vários processos de deslizamentos de terras causados pela chuva, né, causados pelo processo de erosão pluvial, por exemplo, onde várias pessoas, infelizmente, elas já perderam aí as suas vidas, né, por conta desse processo. Bom, turma, então nós vimos, né, os agentes internos, que são aqueles que vão ocorrer do interior para o exterior da Terra, e nós vimos agora os agentes externos, que são justamente esses agentes que vão agir na área
aonde nós estamos localizados. Claro, turma, que eles trabalham em conjunto, né? Em conjunto, que eu digo é que, claro, né, que a superfície terrestre, ela necessita tanto da ocorrência dos agentes internos como da ocorrência e dos agentes externos, porque ambos vão classificar, né? Ambos vão falar aí de uma dinâmica totalmente física, de uma dinâmica totalmente geológica da nossa superfície terrestre. Todos os países do mundo, eles sofrem com esses processos, tanto de agentes internos quanto de agentes externos. Claro que alguns vão sofrer mais, né? Outros vão sofrer menos, mas toda a nossa superfície terrestre, ela sofre, ela é impactada por essa dinâmica, né, interna, por essa dinâmica aí das forças da natureza. Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo e até a nossa próxima aula.